Graça e paz a todos que participam e que vão participar conosco nessa etapa do estudo de Filipenses. Nós vamos dar início hoje lendo no capítulo 2, nos versículos 19 a 30. Filipenses 2, de 19 a 30. Nós vamos ler esse texto para a nossa meditação. O texto diz assim: Espero, porém, no Senhor Jesus, mandar-vos Timóteo o mais breve possível, a fim de que eu me sinta animado também, tendo conhecimento da vossa situação. Porque a ninguém tenho de igual sentimento que, sinceramente, cuide dos vossos interesses, pois todos eles buscam o que é seu próprio, não o que é de Jesus Cristo. Conheceis o seu caráter provado, pois serviu ao Evangelho junto comigo como filho ao Pai. Este, com efeito, é quem espero enviar, tão logo tenha eu visto a minha situação. E estou persuadido no Senhor de que também eu mesmo, em breve, irei ter com vocês. Julguei, todavia, necessário mandar que Epafrodito vá até vós, Epafrodito, que é meu irmão, cooperador, companheiro de lutas, e por outro, vosso mensageiro que e vosso auxiliar nas minhas necessidades. Visto que ele tinha saudade de todos vós e estava angustiado, porque ouvistes que ele adoeceu. Com efeito, adoeceu mortalmente, mas Deus teve misericórdia dele e também de mim, para que eu não tivesse tristeza sobre tristeza. Por isso, tanto mais me apresso em mandá-lo, para que, vendo-o novamente, vós vos alegreis e eu tenha menos tristeza. Recebei-o, pois, no Senhor com toda alegria, e honrai sempre a homens como esse, visto que, por causa da obra de Cristo, chegou ele às portas da morte e se dispôs a dar a própria vida para suprir a vossa carência de socorro para comigo. O texto é este, nós agradecemos a Deus pela oportunidade de estudarmos esse texto agora com os irmãos. Vamos orar. Senhor, neste momento nós queremos te agradecer por todas as bênçãos recebidas. Nós temos recebido do Senhor todo o sustento necessário para a nossa vida e te agradecemos porque o Senhor tem dado a cada um de nós tudo que é da tua graça infinita para conosco. Nós louvamos o teu nome pelas pessoas que participam, aqueles que vão participar. Oramos pedindo que o Senhor sustente cada família representada aqui. Abençoa e cuida dos teus filhos. Abençoa e cuida, Senhor Deus, de todos aqueles que te temem. Nós oramos pelo estudo desta tarde, em nome de Jesus. Amém. Então, nós estamos estudando mais um trecho da carta aos Filipenses. E o apóstolo Paulo está escrevendo esta carta, né, e numa situação complicada. Ele está preso em Roma, aguardando julgamento. E ele foi
levado a Roma pelas acusações que os judeus fizeram dele, e ele estava para ser agredido, até morto pelos judeus, mas ele apelou para César. Então, o governador da Judéia o mandou, de Cesareia, o mandou para Roma, para ser julgado por César. E ele era muito amoroso para com a igreja de Filipos. A igreja de Filipos fora fundada por ele uns 10 anos antes desta carta, cerca de 3 a 4 anos depois de sua última visita à cidade. E o apóstolo ficou ali por algum tempo, e por muito tempo, depois que ele foi preso, ele ficou sem notícias da igreja. E até poderia ter imaginado que a igreja não já tinha esquecido, né? Não se lembrasse mais dele. E quando Epafrodito, que era um homem lá da igreja de Filipos, chegou até Roma com o donativo, com uma soma de dinheiro que a igreja decidiu mandar para o apóstolo Paulo, ele ficou renovado na sua alegria, no seu gozo, na sua satisfação, não pelo donativo apenas, mas também porque a igreja se lembrou dele e a igreja se manifestou em favor dele de uma maneira amorosa, de uma maneira grata. Então, ele tinha muita alegria com as manifestações desta igreja e ele ficou muito contente com a visita de Epafrodito. Epafrodito chegou a Roma numa situação muito grave. Para uma viagem longa de Filipos até lá, né, naquele tempo que não havia outros meios de transporte, a não ser o navio, e depois disso, muitas etapas da viagem a pé. Ele chegou a Roma após uma viagem longa, em que quase perdeu a vida, adoeceu de forma grave e ele chegou às portas da morte, conforme Paulo disse no texto que nós lemos, e ele vinha trazendo uma oferta à igreja, ao apóstolo, né? Então, nós sabemos que Paulo recebeu aquela oferta e se preocupou muito com a vida de Epafrodito, ficando lá com ele até que ele melhorasse, até que ele se curasse e pudesse voltar a Filipos. E Paulo ficou muito sensibilizado e profundamente grato à igreja de Filipos, quando Epafrodito chegou com aquela oferta que ele recebeu com muita alegria, mas recebeu muito mais alegremente ainda as notícias da igreja que Epafrodito trouxe e que alegraram seu coração. Ele só não teve uma alegria maior porque Epafrodito estava muito doente a ponto de quase perder a vida. Então, ele já estava verdadeiramente muito fraco quando o apóstolo Paulo o acolheu e o ajudou. Mesmo preso, o apóstolo Paulo, neste caso aqui, estava preso ainda não numa prisão definitiva de Roma, mas ele estava preso numa casa que ele mesmo alugou, né? E era vigiado por alguns soldados romanos. E aqueles soldados trocavam de turno frequentemente, de modo que cada dia tinha 2 turnos diferentes ou 3 turnos diferentes de soldados. E isso foi muito bem utilizado por Paulo, porque ele evangelizou
centenas de soldados romanos. Então, o texto nos fala claramente desta situação em que Paulo estava. E nós já vimos como ele manifestava gratidão à igreja de Filipos. Ele era muito agradecido. Aliás, gratidão era uma característica do apóstolo Paulo e é uma característica de toda pessoa cheia do Espírito Santo. Gratidão, generosidade, isso é fruto do Espírito Santo. Quando uma pessoa não é grata, dificilmente ela está andando em obediência ao Espírito Santo, porque a gratidão é um fruto do Espírito. Então, Paulo tinha muita gratidão pelos filipenses e ele também confortava os irmãos de Filipos que estavam tristes com sua prisão. Eles ficaram tristes com o fato de Paulo ter sido preso e estar preso aguardando julgamento. Eles falaram, manifestaram claramente que estavam muito entristecidos com isso. Mas Paulo fala com eles que eles não deveriam ficar tristes, porque esta prisão estava sendo utilizada por Deus para glorificar o nome dele, o nome de Deus, para que o evangelho fosse pregado lá em Roma e a muitas pessoas para muitas pessoas houve conversão pela pregação do evangelho. Então Paulo estava dizendo que ele estava preso, mas o evangelho não estava preso. O evangelho estava muito livre. Ele estava aproveitando as oportunidades para pregar o evangelho em Roma e desta maneira difundir o nome do Senhor Jesus Cristo. Paulo ensina a igreja de Filipos, então, que ele desejava, e ele ensina a igreja a ter unidade, uma unidade na fé, que não houvesse nenhuma dissensão dentro da igreja, que a igreja fosse uma unidade, uma união bem estabelecida, fortalecida na fé, que a igreja fosse uma unidade que permanecesse firme na luta, aquela luta que, mesmo 10 anos depois de Paulo ter fundado a igreja, ainda havia perseguição em Filipos aos crentes, né? A igreja cresceu, se desenvolveu, mas não deixou de ser perseguida. Mas os crentes estavam firmes, mesmo em havendo perseguição intensa, eles estavam firmes na fé e Paulo se congratula com eles pelo fato deles estarem firmes na fé, andando de acordo com a vontade de Deus e fazendo a evangelização daquele local, daquela cidade. Ele exortava, portanto, os crentes à humildade. Nós já vimos isso na semana passada, que todos os crentes deveriam ser humildes, apresentando para eles o exemplo de Cristo, que, mesmo sendo Deus eterno, não se aferrou a esta posição e, para salvar o ser humano, ele veio a este mundo na forma de servo, sendo obediente até a morte, morte de cruz. Portanto, Jesus é um exemplo, o sumo exemplo de humildade e uma vida completamente dedicada ao serviço de Deus e glorificação de Deus. A igreja deveria exercer esta humildade, apresentando o exemplo de Jesus, né, para que a tônica da vida da igreja fosse a prática do amor cristão. Paulo está exortando os crentes a manifestarem amor uns pelos outros, tal e qual o amor que eles demonstram por ele, enviando donativos para ele
continuar a sobreviver lá em Roma, né? Eu já disse uma vez, vou repetir, os prisioneiros em Roma não tinham comida. O Estado não dava comida, não dava sustentação. Cada prisioneiro tinha que ter alguém que os ajudasse, que levasse alimentação. Então, esses recursos que Filipos lhe mandou, era uma oferta generosa que dava para ele sobreviver ali em Roma. E então, do mesmo modo que eles manifestaram esse amor fraternal para com ele, eles deveriam manifestar amor fraternal entre os crentes da igreja, entre os membros da igreja. Eles deveriam seguir o exemplo de Jesus Cristo e deveriam desenvolver a sua salvação. Nós falamos que desenvolvimento da salvação é o processo de santificação, né? Que é uma, uma ação bilateral. O Espírito Santo nos santifica e nós também nos santificamos, no sentido de que nós nos submetemos ao Espírito Santo e ele vai operando a nossa santificação. Nós vamos renunciando ao pecado, renunciando à carne, renunciando aos nossos próprios interesses para realizar somente os interesses de Deus. O objetivo do Evangelho é fazer-nos crucificados com Cristo, para que a vida dele se manifeste plenamente no nosso modo de viver. Então, esta é a direção que Paulo passa aos crentes de Filipos. Neste texto de hoje, né, agora, que agora nós lemos, Paulo fala de Timóteo. Ele vai enviar Timóteo lá. Ainda não é o tempo certo, mas ele há de enviar Timóteo lá para a igreja de Filipos. Timóteo é um colaborador de Paulo, um jovem ainda, colaborador de Paulo, que participou com ele de muitas aflições e sofrimentos, e sem pestanejar, servindo a Paulo como um pai, um filho serve a um pai. Então, Paulo tem um amor muito grande, amor paternal para com Timóteo, e ele vai enviar Timóteo a Filipos para ajudar a igreja nesse tempo de crise. Paulo vai explicar sobre Timóteo, ele vai dar um testemunho sobre Timóteo, porque Paulo está sendo o pai espiritual de Timóteo, né? E ele escreveu esta carta ditada por Paulo, né? Timóteo foi o autor da carta no sentido de que ele escreveu. A carta foi ditada por Paulo a Timóteo. E ele havia também ajudado a estabelecer a igreja de Filipos, de modo que Timóteo já era conhecido lá em Filipos. A própria carta e o próprio trabalho de Timóteo lá junto com Paulo, quando a igreja foi fundada e algum tempo depois. Paulo quer enviar Timóteo para a cidade de Filipos, para que ele anime a igreja. Paulo quer animar a igreja naquele tempo de crise, e nesse tempo de sofrimento e de angústia, de modo que o próprio Paulo, preso, fique animado, né? Paulo está dizendo, olha, eu quero que Timóteo vá aí em tempo oportuno, e ele vai animar vocês, e eu sabendo que vocês estão animados, eu também fico animado pela graça de Deus. Então, ele demonstra isso em amor para com a igreja de Filipos. Agora, por que Timóteo? Por que Paulo escolhe entre os seus auxiliares o próprio Timóteo, que lhe era o mais caro dos seus auxiliares, né? Um dos mais caros? Então, é, é por algumas razões que Paulo
vai enviar Timóteo ali? A primeira razão é porque Paulo não tem outro auxiliar com tanto interesse pelos filipenses como Timóteo. O dos auxiliares do apóstolo Paulo, o mais interessado pela igreja de Filipos era o próprio Timóteo. E é alguém que manifestava um interesse tão grande para com os filipenses e manifestava verdadeiro cuidado pela causa da igreja. Então, Paulo está dizendo: olha, Timóteo tem um interesse genuíno por vocês. A única coisa que ele deseja é estar com vocês para ajudar vocês na edificação da igreja, para que a igreja cresça, para que cada crente cresça, porque é impossível uma igreja crescer sem que cada crente esteja crescendo. Então, Timóteo vai cuidar disso aí na vida de vocês. E ele tem um interesse genuíno por vocês, porque ele também ama essa igreja. Então, o apóstolo está dizendo que Timóteo é indicado por causa disso. Mas é indicado também porque Timóteo tem interesse genuíno pela igreja e porque os outros auxiliares, outras pessoas que poderiam ser mandadas, Paulo os conhecia. E ele fala, então, que os outros que eu conheço buscam o seu próprio interesse. Ou seja, havia muitos ajudantes de Paulo que ele sabia que buscavam o próprio interesse. A igreja era uma igreja generosa e as pessoas estavam indo para lá para talvez receber um sustento constante da igreja. Então, Paulo, sabendo disso, escolhe Timóteo, que tinha interesse genuíno e não corria atrás dos bens materiais que os outros desejavam, né? Então, ele não, não buscava o seu próprio interesse como, como filho espiritual de Paulo, como aqueles outros que estavam lá, que buscavam o seu próprio interesse e não aquilo que era interesse da causa, não o que era interesse de Jesus Cristo. Paulo, então, elogia Timóteo de uma maneira indireta, falando que ele verdadeiramente busca os interesses do Senhor Jesus. Nós também precisamos buscar os interesses do Senhor Jesus, né? Muitos cristãos estão na igreja pelo bem que podem receber, né? Infelizmente, tem muito disso. Se a gente procurar entender a motivação das pessoas, nós vamos ficar decepcionados, porque muita gente procura o seu próprio interesse, busca apenas aquilo que pode receber da igreja, de Deus, mas não estão interessados em ofertar ao Senhor as próprias vidas e buscar os interesses do Senhor Jesus Cristo. Em terceiro lugar, Paulo diz que a ocasião é importante para demonstrar aos filipenses o caráter provado nas tentações, nas perseguições, e aprovado, provado e aprovado, provado nas perseguições e aprovado, né, porque ele passou por todas as provas, passou por todas as perseguições e por todos os tipos de aflições e passou aprovadamente, no sentido de que ele foi vitorioso em todas essas situações. Então, ele tem um caráter aprovado, provado e aprovado por Deus, né? Aprovado no relacionamento com o próprio apóstolo Paulo. Ele viu isso, que Timóteo já estava mais do que aprovado para ser um obreiro lá em Filipos. E era bem-vindo à causa do evangelho com Paulo, né? Paulo queria realmente que ele fosse o obreiro lá em Filipos, porque ele era bem-vindo lá. E ele era bem-vindo a Paulo também, porque Paulo o tinha como um filho. Ele diz que Timóteo serviu como o filho serve ao pai. Em quarto lugar, Paulo indica Timóteo
porque a ocasião para enviar Timóteo dependia da resolução da situação do apóstolo lá em Roma, se ele ia ser solto ou não. Então, como ele não foi solto imediatamente, então ele enviou Timóteo, que era o seu melhor companheiro, mas ele preferiu mandar Timóteo para a, a cidade de Filipos, exatamente por causa dessas qualidades espirituais que Timóteo era possuidor. Então, essa ocasião foi uma ocasião propícia para que Timóteo passasse a ser um ajudante de Paulo com responsabilidades maiores, com um ministério maior. E, em quinto lugar, Paulo acreditava que ele, mandando Timóteo, ele não estaria prejudicando a igreja, nem estaria prejudicando a si mesmo, né? Porque outras pessoas viriam ocupar o lugar de Timóteo ali em Roma. Ele acreditava que seria solto brevemente, e, sendo solto brevemente, ele buscaria visitar os filipenses pessoalmente. Enquanto ele não podia ir pessoalmente, ele estava mandando Timóteo, que era um digno representante do apóstolo Paulo. E ele deveria ir a Filipos e permanecer ali, e Paulo esperava ser solto e visitar Filipos, né? E isso deve ter acontecido um pouco de tempo depois apenas, né? Paulo realmente foi solto, mas Timóteo já estava em Filipos, e desta maneira Paulo foi para Filipos, né, algum tempo depois, certamente deve ter encontrado com Timóteo lá em Filipos. Agora, outro colaborador fiel e amado do apóstolo Paulo, então nós estamos vendo esses colaboradores, foi Epafrodito. Epafrodito foi um colaborador também muito amado por Paulo. Nós devemos nos espelhar no caráter desses homens, no caráter de Timóteo, no caráter de Epafrodito, porque eles foram pessoas que se dedicaram completamente ao apóstolo, para que o ministério do apóstolo fosse vitorioso como foi. Se ele não tivesse o tanto de colaboradores que ele teve, certamente o seu ministério seria um pouco reduzido, né? Mas Timóteo, Epáfras, Epafrodito, Lucas, Barnabé, Silas, João Marcos depois, mais para frente um pouco, Priscila, Áquila, Apolo, essas pessoas todas foram completamente dedicados ao apóstolo Paulo, de modo que ele recebeu a ajuda dessas pessoas sistematicamente, né? Muitos deles deixaram a própria vida para servir ao apóstolo Paulo no seu ministério. Epafrodito foi um desses. Epafrodito foi um homem que Paulo o chama de irmão. Irmão aqui não é irmão de sangue, mas é irmão na consideração, porque Paulo está servindo-se do trabalho de Epafrodito no seu ministério. E a grande afinidade que existia entre eles, Paulo e Epafrodito, chama também a nossa atenção. Ele é chamado de cooperador, revelando a importância do trabalho desenvolvido por este homem, Epafrodito.
Então, ele é um cooperador de Paulo, e Paulo o chama de irmão, dada a intimidade e o relacionamento de grande intimidade, de grande afinidade que eles tinham. Epafrodito é um companheiro de lutas, alguém que sofria com Paulo os efeitos da resistência à pregação do Evangelho, as provações e as privações pelas quais eles passaram por causa do Evangelho. Por isso ele adoeceu intensamente, esteve quase à morte. Né? Mas Paulo diz no texto que nós lemos que Deus foi misericordioso com Epafrodito e mais misericordioso ainda com Paulo, porque seria uma tristeza muito grande perder Epafrodito. Então, Paulo tem grande gratidão a Deus por ter preservado Epafrodito. E, por outro lado, Epafrodito era também o mensageiro que os filipenses enviaram a Paulo com o auxílio financeiro. Então, a afinidade que havia entre eles aumentou muito, porque Epafrodito se sacrificou intensamente para levar a oferta dos filipenses a Paulo. E ele quase morre, né? Então, Paulo vai enviá-lo de volta a Filipos, porque a igreja de Filipos estava com muita saudade. Eu fico impressionado com como deve ter sido o caráter desse homem, porque a igreja de Filipos estava com saudades dele, porque quando ele chegou a Roma doente, ele passou mais do que o tempo devido para voltar ali em Roma. E Paulo, então, sabe que a igreja está saudosa de Epafrodito, ele era um líder na igreja, um líder amado pela igreja, então ele trouxe a oferta e demorou-se um pouco mais por estar doente, e Paulo, então, o preparou para devolvê-lo aos filipenses que estavam preocupados com ele. Sua recuperação demorou um pouco de tempo e foi grave o seu problema e foi por ação de Deus. Paulo fala que pela graça de Deus ele não morreu e evitou muita tristeza, tanto para a igreja de Filipos como para o apóstolo Paulo. Paulo queria enviá-lo de volta para alegrar os crentes de Filipos e também para manifestar a própria gratidão de Paulo aos crentes. E exorta os crentes de Filipos a receberem Epafrodito. Primeiro, receberem com alegria, né, do Senhor. Um homem como Epafrodito deveria ser recebido com muita alegria, porque era um servo do Senhor. E a igreja de Filipos deveria honrar, em segundo lugar, homens como Epafrodito, que são elementos raros, né? Paulo está dizendo que são elementos cristãos raros, um homem do caráter de Timóteo, um homem do caráter de Epafrodito. Porque, em terceiro lugar, ele se dispôs a dar a própria vida para suprir as necessidades do apóstolo e para cumprir o papel que os crentes de Filipos lhe deram, né? Que tanto dos filipenses como de Paulo, ele tem a confiança dos filipenses em entregar a ele uma grande soma de dinheiro, e a confiança de Paulo que ele enfrentou a própria morte para abençoar a vida de Paulo. E, em quarto lugar, os crentes de Filipos deveriam recebê-lo com alegria, porque ele chegou às portas da morte para satisfazer o pedido dos filipenses por causa da obra do Senhor Jesus Cristo. Então, nós estamos vendo que verdadeiramente esses homens auxiliaram muito no ministério de Paulo. E nós sabemos que
Paulo dependeu muito desses homens e mulheres que eu citei, né? Evódia e Sintique, Febe, Priscila, são mulheres que trabalharam também juntamente com o apóstolo Paulo e o ajudaram na sua obra missionária. Mas nós podemos agora concluir o texto com algumas aplicações. E a primeira aplicação que nós queremos fazer é que a obra de evangelização de Paulo jamais seria a obra que foi, jamais teria o alcance que alcançou, né? Conseguido, o alcance que ela conseguiu sem a cooperação das igrejas e principalmente de homens como homens e mulheres, né? Como essas pessoas aí, devotados à causa do evangelho, né? Como Barnabé, Silas, eu já citei, vou repetir, né? Timóteo, Tito, Filemon, Apolo, Áquila, Priscila, Febe, Evódia, Sintique, João Marcos, Epáfras, Epafrodito, essas pessoas todas, e muitos outros que eu não citei aqui, ficaria uma lista muito grande, essas pessoas ajudaram Paulo na sua obra missionária. Então, nós devemos ser gratos a Deus também por essas pessoas quase anônimas. De vez em quando só a gente vê os seus nomes, quando estudamos a Bíblia, livro por livro, como nós estamos fazendo. Então, nós devemos também imitá-los, imitá-los. A obra de Deus hoje necessita de homens e mulheres. Se nós deixarmos tudo por conta de um pastor, de um missionário, de um obreiro, eles não poderão fazer a obra. A igreja existe também para ministrar, né, para trabalhar na obra missionária. E isso é fundamental para que a obra missionária seja realizada. Em segundo lugar, na aplicação, Paulo estava preso em Roma, mas o evangelho não estava preso. Eu já mencionei isso, né? O evangelho não estava preso. O evangelho estava completamente livre, porque nada pode impedir o progresso do evangelho. Ele se alegra, ele mesmo preso, se alegra com o crescimento do evangelho em Roma. O evangelho cresceu muito em Roma, pela igreja de Roma e pela ação de Paulo mesmo preso, né? E com o crescimento do evangelho em Roma, ele se alegra. E por meio de Epafrodito, ele envia notícias estimulando os crentes de Filipos. Ele diz que os crentes de Filipos não devem se entristecer pela sua prisão, porque, na verdade, ele está preso, mas o evangelho continua sendo pregado aos soldados que fazem a guarda diária da sua casa, né? E ele, ele se alegra e quer que os filipenses também se alegrem nas tribulações, alegrar-se nas tribulações. Por quê? Por que Paulo fala isso? Será que ele era masoquista e gostava de sofrer? Paulo não se alegra no sofrimento, nem se alegra pelo fato de ter tribulação, mas ele se alegra porque, mesmo nas tribulações, ele sabe que o Senhor está com ele e que nada além do que ele pode suportar vem para sobre a sua vida. Ele está pregando e sabe que vai haver resistência, mas ele tem a graça de Deus na sua vida para suportar esses sofrimentos. Então, ele pede para os filipenses que também aprendam a suportar as cargas, os sofrimentos que vêm de acordo com os males deste mundo, né?
E uma pergunta para nós: como é que nós encaramos o sofrimento nesta vida? Como é que nós fazemos com as circunstâncias negativas que todos os dias se apresentam contra nós, ou, ou se apresentam em desfavor da nossa vida? Como que nós lidamos com isso? Será que somos gratos, como Paulo nos ensinou, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco? Então, nós precisamos aprender a ser gratos a Deus, inclusive pelas tribulações. Por quê? Porque na tribulação, Deus fortalece o nosso caráter. Na tribulação, Deus opera no crescimento espiritual na nossa vida. Na tribulação, Ele nos torna parecidos com o Senhor Jesus Cristo. E nós nos alegramos, então, pelo fato de, nas tribulações, Deus estar conosco, né? Ninguém se alegra pelo sofrimento. Sofrimento é sofrimento mesmo, causa dor, causa tristeza, mas nós nos alegramos porque Deus está presente conosco e nós podemos sentir a sua companhia. Em terceiro lugar, uma outra aplicação. Paulo tinha uma visão espiritual da vida. A vida neste mundo era enxergada por Paulo do aspecto espiritual. Sua aspiração maior era estar com Cristo. Cristo, nessa época aqui, já estava no céu, né? Já havia morrido e ressuscitado. E a aspiração maior de Paulo era estar com Cristo. Ele tinha total desapego a este mundo. Total desapego. Ele não ficava preso a nada neste mundo aqui. Nada podia segurá-lo aqui. Ele se gloriava apenas do Evangelho de Cristo. Ele não tinha nenhum apego a este mundo. Mas enquanto no mundo, enquanto ele estava aqui, ele vivia uma vida para a glória de Deus. Então ele dizia que para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro, né? Por que ele diz isso? Porque ele vivia para Cristo. Quanto Cristo quisesse que ele ficasse aqui, ele estaria vivendo para Cristo aqui enquanto Jesus assim determinasse. Mas o morrer era lucro. Por quê? Quando ele morresse, ele estaria imediatamente com o Senhor Jesus, que era sua maior aspiração, seu maior desejo, né? Então, Paulo vivia para a glória de Deus. E a vida dele era uma vida para servir ao Senhor Jesus. E ele não tinha nada que o prendesse a este mundo. Você é apegado a este mundo? Quais são os valores que te prendem a este mundo? Você ainda tem apego às coisas deste mundo? Ou você também é uma pessoa que vive neste mundo para a glória de Deus, mas está preparado para estar com Cristo a qualquer momento? Essa é a aspiração de todo crente verdadeiro, né? Ele aspira a vida com Cristo e aspira, enquanto está vivo aqui, glorificar o Senhor nosso Deus. Não é desejar a morte no sentido de desprezar a vida. Não, a vida pertence ao Senhor. Eu não desprezo a minha vida, mas eu sei que estar com Cristo é melhor do que estar vivendo neste mundo de sofrimento e de tristezas, né? Mas nós podemos viver nesse mundo de tristezas com alegria. Por quê? Porque nós somos de Jesus. E com alegria e sabendo que no sofrimento Deus está conosco. Em quarto e último lugar, a aplicação aqui é a seguinte: o apóstolo e muitos outros apóstolos, não só o apóstolo Paulo, mas outros apóstolos, e muitos outros colaboradores de Paulo e dos outros apóstolos,
viviam em total desapego a este mundo. Eles não tinham nada que os prendesse a este mundo aqui, os prendessem a este mundo aqui. A única coisa que lhes prendia aqui era a pregação do evangelho, era a preservação de sua vida com o propósito de serem testemunhas do Senhor Jesus Cristo, serem usados na vida de outras pessoas. Era o único objetivo deles, de estarem aqui para serem usados, né? E o objetivo maior era estar com Cristo. Mas enquanto eles estavam aqui, eles queriam também ser usados, como o próprio apóstolo Paulo. Você está pronto para partir agora? Qual é a sua posição neste momento? Você está pronto para partir agora, se Deus quiser te levar? Temos que viver neste mundo cada dia como se fosse o último dia da nossa vida. Então, temos que aproveitar cada momento para fazer a vontade de Deus na nossa vida, para evangelizar, para pregar o evangelho, para anunciar Jesus, para levar a igreja a crescer, para edificar a igreja, para sermos instrumentos de glorificação. Este que deve ser o nosso objetivo principal. Chegamos, desse modo, ao final desse texto e nós desejamos que Deus realmente abençoe a nossa vida com esta palavra que é dele, não é nossa, não é de Paulo, não é de Timóteo, não é de Epafrodito, não é minha, é uma palavra de Deus. Que Deus nos abençoe, né? Nós vamos deixar de gravar agora, interromper a gravação, mas vamos conversar um pouco sobre este assunto.